paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha amada irmã, que a presença suave e inconfundível do Espírito Santo de Deus encontre o seu coração exatamente onde você está agora. Não importa o ruído lá fora, não importa a agitação da sua mente ou a tempestade que talvez tente assolar a sua alma, eu declaro sobre você, neste exato momento, um manto de serenidade, um abraço de paz que transcende todo o entendimento. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar. Sinta o peso dos seus ombros sendo aliviado pela graça do nosso Pai. Você não chegou a este vídeo por acaso. Você foi guiado até aqui para um encontro marcado com o refrigério, com a clareza e com o amor que somente Ele pode oferecer. Respire fundo e permita-se ser acolhido neste lugar de descanso, neste refúgio espiritual que o Senhor preparou para a sua vida hoje. Este é um tempo sagrado, um momento separado para você e para o Criador. Eu quero iniciar este nosso tempo juntos de uma maneira especial, honrando e abençoando algumas pessoas queridas que derramaram seus corações nos comentários do nosso último encontro de oração. Sinto no meu espírito o desejo de liberar uma bênção nominal, como um ato profético de que Deus conhece cada um de nós pelo nome. Por isso, quero dedicar uma bênção de gratidão e renovo sobre a vida de Cida, que sua vida seja repleta da graça que seu nome carrega. Que o Senhor fortaleça o caminho de Pedro, abrindo portas onde há muralhas. Que a paz do Senhor inunde a alma da nossa irmã Luana, trazendo a resposta que ela tanto busca. Que o nosso irmão Paulo encontre a firmeza da rocha, que é Cristo, em suas decisões. E que a jovem Juliana seja envolvida pela sabedoria do alto em sua jornada. Esses nomes representam cada um de vocês que se conecta conosco em fé. Eles são um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos, mas formamos uma grande família espiritual, unida pelo amor de Cristo. E assim como hoje abençoei estes 5 corações, eu sinto o forte desejo de Deus para que no nosso próximo vídeo de oração seja o seu nome a ser mencionado aqui. Por isso, eu te convido, com todo o carinho e fé, a deixar o seu nome nos comentários abaixo. Não veja isso como um simples comentário, mas como um ato de fé. Um passo para se conectar a esta corrente de oração e para declarar: eu estou aqui, Senhor, e eu recebo a tua bênção. Ao escrever seu nome, você está se posicionando para que o céu te reconheça e para que juntos possamos clamar por sua vida e por suas causas de uma forma ainda mais próxima e pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este santuário de oração. Este não é apenas um vídeo, mas um altar levantado onde o céu toca a terra. Quero que você se sinta completamente à vontade para abrir o seu coração, para derramar as suas angústias e para receber a cura que vem do alto. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te vê, Ele te ouve e Ele se importa profundamente com cada detalhe da sua história. As palavras que você ouvirá aqui não são minhas, mas são um eco do coração do Pai para o seu. Prepare-se para ser ministrado, para ser confortado e para receber o discernimento que o Espírito Santo tem reservado para você. Este é um momento de intimidade, um diálogo da sua alma com o Criador. E eu estou aqui apenas como um instrumento para facilitar essa conexão divina e abençoada. Imagine neste instante que Jesus está entrando no ambiente onde você se encontra. Sinta a sua presença suave, que acalma toda a ansiedade e dissipa todo o medo. Ele te conhece as batalhas que você enfrenta em silêncio, as lágrimas que derrama quando ninguém está vendo e as perguntas que ecoam em sua mente durante as noites insones. E Ele vem ao seu encontro não para te acusar ou apontar falhas, mas para te oferecer descanso, para te envolver em seus braços de amor e para sussurrar ao seu espírito: filho, filha, aquiete-se. Eu estou no controle de tudo. Permita que essa verdade inunde o seu ser. Relaxe o seu corpo, acalme a sua respiração e se entregue a este momento de cuidado e de amor paternal. Você está seguro,
Você está em casa, na presença do seu Pai Celestial, neste espaço de paz. Quero que você saiba que sua presença é valiosa. Você não é apenas mais um número ou uma visualização. Você é uma alma preciosa, pela qual Cristo deu a sua própria vida. O céu celebra a sua decisão de buscar a face de Deus neste momento. Existe uma alegria no coração do Pai quando um filho se aproxima para ouvir a sua voz. Por isso, sinta-se honrado, sinta-se valorizado. Você foi escolhido para estar aqui e para receber uma porção fresca do céu. Deixe de lado as distrações, as preocupações com o amanhã, as feridas do ontem e concentre-se apenas em receber o toque do Espírito Santo, que está ansioso para ministrar ao seu coração e trazer a direção que você tanto precisa para a sua jornada de fé. Este é um convite para você deixar o mundo exterior lá fora, com todo o seu barulho e suas pressões, e mergulhar em um oceano de paz. Muitas vezes, nossas vidas são tão corridas, tão cheias de obrigações e de vozes, que nos dizem o que fazer, como agir, o que sentir, que nos esquecemos de parar para ouvir a única voz que realmente importa, a voz do bom pastor. E hoje, este é o nosso objetivo principal: silenciar todas as outras vozes para que possamos ouvir claramente o sussurro do Espírito Santo. Ele quer te guiar, te proteger, te aconselhar. Ele é o nosso consolador, nosso amigo fiel. Então, respire fundo mais uma vez e entregue a Ele a sua atenção, o seu coração e o seu tempo. Eu te garanto que você não sairá daqui da mesma forma que entrou. A bênção que eu libero sobre você agora é uma bênção de acolhimento. Que você se sinta verdadeiramente visto e amado incondicionalmente por Deus. Que toda sensação de solidão, de abandono ou de invisibilidade seja quebrada e substituída pela certeza avassaladora do amor do Pai. Talvez você tenha se sentido incompreendido pelas pessoas ao seu redor, talvez suas intenções tenham sido mal interpretadas ou sua dor minimizada. Mas aqui, na presença de Deus, você é plenamente conhecido e plenamente amado. Não há máscaras, não há fingimentos. É apenas você, em sua total verdade, e Deus, em sua infinita misericórdia e graça, pronto para te receber de braços abertos, sem nenhum julgamento, apenas com amor e compaixão. Quero que você entenda que este momento de oração é um presente de Deus para você. É um oásis no meio do seu deserto, uma fonte de águas vivas para a sua sede espiritual. É o Pai te dizendo: eu sei que você está cansado, eu sei que você tem lutado. Venha a mim e eu te darei alívio. Aceite este presente com o coração aberto. Receba esta oportunidade de ser renovado, de ter suas forças restauradas e sua fé fortalecida. Não resista ao toque do Espírito. Deixe que Ele trabalhe nas áreas mais profundas e escondidas do seu ser, naquelas áreas que você talvez nem tenha coragem de expor a ninguém. Ele é o médico das almas, o restaurador de corações quebrantados, e Ele está aqui para cuidar de você com um carinho que só Ele tem. A atmosfera espiritual deste lugar está sendo preparada para um mover sobrenatural de Deus em sua vida. Anjos estão ao seu redor, enviados pelo Senhor para ministrar a seu favor. O céu está atento à sua oração, à sua busca. Por isso, crie uma expectativa em seu espírito. Não encare este momento como algo comum, mas como um divisor de águas na sua história. Hoje, cadeias podem ser quebradas, respostas podem chegar, a cura pode se manifestar. Tudo o que você precisa fazer é crer. Abra o seu coração em fé, como uma terra seca e sedenta, pronta para receber a chuva abundante da graça de Deus. Ele tem muito mais para te entregar do que você pode imaginar ou pedir. Prepare-se para ser surpreendido pelo poder e pelo amor do nosso Deus. Este é o seu momento. Este é o seu tempo de refrigério. Independentemente do que você estava fazendo antes de clicar neste vídeo, saiba que a sua melhor decisão do dia foi buscar a presença de Deus.
e Ele honra a sua busca. Ele recompensa aqueles que o procuram de todo o coração. Então, se posicione como um filho amado, uma filha querida, que sabe que tem livre acesso à sala do trono do Pai. Não há mais véu, não há mais separação. Em Cristo Jesus, nós podemos nos aproximar com confiança, sabendo que seremos recebidos com alegria e que encontraremos graça para nos ajudar em tempo de necessidade. Sinta a alegria do Pai em te receber aqui e agora. Acalme seu coração. Sinta o ritmo da sua respiração se alinhando com a paz do céu. Quero que você visualize um rio de águas tranquilas fluindo sobre você, lavando toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a tensão. Este rio é o Espírito Santo e ele está te purificando, te acalmando e te preparando para ouvir o que ele tem a te dizer. Todas as vozes de confusão, de medo, de dúvida estão se calando agora em nome de Jesus. A única voz que reinará em sua mente e em seu coração durante este tempo é a voz do seu pastor, que te chama pelo nome e te guia para pastos verdejantes e águas de descanso. Deixe-se levar por essa correnteza de paz. Que a sua mente, neste momento, se torne cativa a Cristo. Rejeite toda distração, todo pensamento que tente te tirar do foco e da presença de Deus. Este é um tempo sagrado. Se for preciso, feche os seus olhos, encontre uma posição confortável e apenas se concentre na minha voz, que busca ser um canal da voz de Deus para você. Estamos juntos nesta jornada, como uma família em oração, e a nossa força coletiva em Cristo cria um ambiente propício para que milagres aconteçam. Saiba que você não está orando sozinho. Eu estou orando com você e milhares de outros irmãos estão conectados neste mesmo espírito, clamando uns pelos outros. Há poder na unidade da fé. Finalmente, antes de mergulharmos mais fundo, quero que você faça uma oração simples aí no seu coração. Senhor, fala comigo, eu estou pronto para ouvir. Meu coração está aberto para receber a Tua palavra e a Tua direção. Usa este momento para transformar a minha vida, para me dar o discernimento que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Ao fazer essa oração, você deu ao Espírito Santo a liberdade para agir em você e através de você. Agora, com o coração rendido e a alma expectante, vamos prosseguir, confiando que o Deus que iniciou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Prepare-se, pois o céu está prestes a se mover em seu favor de uma maneira poderosa e transformadora. Eu sei, com uma sensibilidade que o próprio Espírito Santo me concede, que se você está aqui, é porque talvez o seu coração esteja pesado. Existe um tipo de cansaço que não é físico, mas que vem da alma. Um esgotamento causado por palavras que foram lançadas contra você. Palavras que talvez tenham vindo de pessoas próximas, disfarçadas de conselho, de cuidado ou até mesmo de amizade, mas que no fundo deixaram um rastro de confusão, de angústia e de dúvida. Você clicou neste vídeo porque o seu espírito anseia por clareza, porque você está cansado de se sentir perdido em meio a um nevoeiro de opiniões e sentenças que tentam definir quem você é e o que Deus tem para você. Quero que saiba que essa inquietação, essa busca por discernimento, é o primeiro sinal de que o Espírito de Deus em você está vivo e ativo, se recusando a aceitar aquilo que não traz paz. Há palavras que chegam como flechas afiadas, disparadas sem aviso, e que se alojam nas partes mais sensíveis do nosso ser. Elas podem ter a forma de uma crítica disfarçada de ajuda, de uma frase de desânimo que te faz questionar os planos de Deus, ou de uma semente de dúvida que te pergunta: você tem certeza que ouviu Deus? E o impacto dessas palavras é real. Elas geram uma dor silenciosa, uma ferida que muitas vezes não podemos mostrar a ninguém, mas que lateja por dentro. O Espírito Santo que habita em você
que é sensível e que te ama com um amor zeloso, se entristece com cada uma dessas palavras. Ele sente a sua dor. E quero que você entenda de uma vez por todas que você não está sozinho em sentir isso. Esse sentimento de aperto no peito não é um sinal da sua fraqueza, mas um alerta do seu protetor. Eu imagino que você já tenha passado noites em claro, repassando conversas em sua mente, tentando entender a intenção por trás de certas frases. Você se pergunta se o problema está em você, se você é sensível demais ou se talvez aquelas palavras carregassem alguma verdade. Essa confusão mental é uma das armas mais eficazes do inimigo para paralisar os filhos de Deus. Ele usa as vozes de pessoas ao nosso redor para criar um labirinto de incertezas em nossa mente, nos impedindo de avançar no caminho que o Senhor traçou para nós. Essa batalha interna, esse conflito entre o que o seu espírito sente e o que as vozes externas dizem é exaustiva. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos trazer luz a essa escuridão e desmascarar as fontes que têm tentado contaminar a sua fé. Talvez você esteja lidando com relacionamentos que te drenam espiritualmente. Pessoas que a cada encontro, a cada conversa, parecem sugar a sua alegria, a sua esperança e a sua energia. Você sai desses encontros se sentindo menor, mais fraco, mais distante de Deus. Podem ser amizades antigas, colegas de trabalho ou até mesmo membros da sua própria família. E a dor se torna ainda maior porque existe um afeto, um vínculo, o que torna tudo mais complicado. Você se sente preso em um ciclo de lealdade e autopreservação, sem saber como se proteger sem causar feridas ou rupturas. Essa exaustão espiritual é um sinal claro, um grito da sua alma pedindo socorro, pedindo um ambiente onde ela possa respirar e florescer, e não lutar constantemente para sobreviver. E o que dizer daquelas decisões importantes que você precisa tomar? Você ora, busca a Deus, sente uma direção no seu coração, mas então compartilha com alguém e é bombardeado com palavras de medo, de cautela excessiva, de incredulidade. Frases como: "Isso é muito arriscado. E se não der certo? Acho melhor você não criar expectativas", começam a ecoar mais alto do que a voz suave de Deus. A pressão para seguir conselhos que geram um profundo desconforto no seu espírito é imensa. Você se sente dividido, ansioso, com medo de desagradar a Deus ou de cometer um erro terrível. Essa angústia ao tomar decisões é um peso que muitos carregam, sentindo-se pressionados a validar a direção de Deus com a aprovação de homens, o que nunca deveria acontecer. Você pode também estar carregando um fardo de culpa ou de inadequação que não é seu. Palavras foram lançadas sobre você, talvez na infância, talvez em relacionamentos passados ou até mesmo dentro de um ambiente de fé, que te fizeram duvidar do amor de Deus e do seu próprio valor. Frases que questionaram seu chamado, seu potencial, sua identidade em Cristo. E essas palavras se tornaram uma fortaleza em sua mente, uma mentira que você passou a acreditar. Toda vez que você tenta se levantar, essa voz de acusação sussurra em seus ouvidos, te lembrando de seus erros passados, de suas fraquezas, te fazendo sentir que você nunca será bom o suficiente para ser usado por Deus ou para receber as promessas dele. Essa sensação de não pertencimento é uma prisão dolorosa. Então surge o medo do confronto, o medo de dizer não. No fundo do seu ser, o Espírito Santo já te mostrou que você precisa se afastar de certas pessoas, que precisa estabelecer limites saudáveis para proteger sua paz e sua caminhada com Deus. Você sabe o que precisa ser feito, mas a ideia de ter essa conversa difícil, de talvez ser mal interpretado, de magoar alguém ou de ser rejeitado, te paralisa. E essa inércia, essa falta de força para agir, te mantém preso no ciclo de dor e de desgaste espiritual. Você se sente fraco,
impotente e muitas vezes acaba se culpando por não ter a coragem de se proteger. Saiba que essa luta não é apenas sua, mas é uma batalha comum a muitos que têm um coração bom e que temem o conflito. E se eu te dissesse que toda essa angústia, toda essa confusão e esse peso que você sente for o próprio Espírito Santo te alertando? E se essa sensibilidade aguçada em seu espírito não for uma fraqueza, mas um dom de discernimento tentando vir à tona? Muitas vezes, nós interpretamos o entristecer do Espírito em nós como um problema nosso, como ansiedade ou insegurança. Mas, na verdade, é o nosso protetor divino acendendo uma luz vermelha, nos avisando de um perigo, de uma armadilha, de uma atmosfera contaminada. Ele está te dizendo: cuidado, meu filho, essa palavra não veio do meu trono, essa influência não está te edificando, esse caminho não te levará para mais perto de mim. Acolha essa percepção, valide o que o seu espírito está sentindo. Eu quero que você se lembre da última vez que se sentiu assim. Pense naquela conversa, naquela interação que te deixou com um gosto amargo na alma, que te roubou a paz por horas ou até dias. Lembre-se da sensação de vazio, de questionamento. Essa é a evidência de que algo está espiritualmente desalinhado. Deus nos criou para vivermos em paz, para termos relacionamentos que nos edificam, que nos impulsionam para mais perto dele. Qualquer coisa que sistematicamente rouba a sua paz precisa ser investigada à luz da palavra e com a orientação do Espírito Santo. O que você sente importa para Deus. Essa dor emocional é um sintoma. E hoje, com a ajuda dele, vamos identificar a causa raiz desse mal que tem te afligido. Reconheça o peso de carregar sozinho essas batalhas, a solidão de sentir que ninguém entende exatamente o que se passa dentro de você. As pessoas ao redor podem ver seu sorriso, sua rotina, mas poucos, ou talvez ninguém, conhecem a guerra que é travada em sua mente e em seu coração. A luta para manter a fé quando as vozes da dúvida são tão altas. A luta para perdoar, mas ao mesmo tempo saber que precisa de distância. A luta para crer no seu valor quando palavras de desmerecimento ainda ecoam em sua memória. Deus vê essa luta. Ele vê o seu esforço, a sua resiliência, o seu desejo sincero de acertar e de agradá-lo. E Ele está aqui para te dizer: você não precisa mais lutar sozinho. Entregue-me essas batalhas. A sua busca por respostas, a sua fome por direção, te trouxe até este exato momento. Isso não é um acidente. O céu orquestrou este encontro. Havia uma oração em seu coração, talvez não com palavras claras, mas um gemido da sua alma pedindo por luz, por liberdade, por alívio. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o seu clamor. Ele preparou este tempo como um bálsamo para as suas feridas, como um colírio para os seus olhos espirituais. Portanto, receba este momento com fé. A validação da sua dor é o primeiro passo para a cura. Ao reconhecer e nomear o que você tem sentido, você tira o poder que essas situações e palavras têm sobre você e começa a transferir o controle para as mãos de Deus. Talvez você tenha se sentido culpado por querer se afastar. A nossa cultura e, por vezes, uma interpretação equivocada da fé nos ensina que temos que suportar tudo e todos em nome do amor e do perdão. E embora o perdão seja inegociável, ele não significa uma convivência obrigatória com aquilo que nos destrói. Jesus nos ensinou a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Existe uma sabedoria divina em saber quando se retirar, quando proteger o seu coração, quando fazer silêncio. Proteger a sua saúde espiritual não é egoísmo. É um ato de responsabilidade e de mordomia com o templo do Espírito Santo, que é você. Liberte-se dessa falsa culpa agora mesmo. Pense no cansaço que vem de tentar se explicar constantemente, de tentar provar o seu valor ou a sinceridade da sua fé para pessoas que parecem determinadas a não te entender. É como tentar encher um balde furado. Você dá o seu melhor, usa seus melhores argumentos, abre o seu coração, mas no final, tudo o que recebe é mais crítica, mais julgamento, mais dúvida.
Essa dinâmica é espiritualmente desgastante e infrutífera. Deus não te chamou para viver em um tribunal defendendo-se constantemente. Ele te chamou para uma vida de liberdade, de aceitação e de paz. Onde a presença de Deus está, há liberdade. Se um relacionamento te aprisiona em um ciclo de justificação, é um sinal de alerta. E quando as palavras vêm de alguém que você admira ou de um líder espiritual, a confusão pode ser ainda maior. Você fica dividido entre o respeito pela pessoa e o mal-estar que a palavra dela te causou. Você pensa, será que sou eu que estou errado? Será que estou resistindo a uma correção de Deus? É aqui que o discernimento se torna crucial. O Espírito Santo nunca usará uma palavra para te esmagar, para te humilhar ou para gerar medo. A correção de Deus sempre vem acompanhada de amor, de esperança e de um caminho para a restauração. Se a palavra que você ouviu te deixou desanimado, sem esperança e questionando o amor de Deus, pode ter certeza que a fonte não era divina. A ansiedade que você sente pode ser um reflexo direto dessa exposição a ambientes e palavras tóxicas. Nosso espírito está intrinsecamente ligado à nossa alma e ao nosso corpo. Quando o nosso espírito está sendo constantemente agredido ou perturbado, a nossa alma reage com ansiedade, medo e angústia. Muitas vezes, buscamos soluções para a ansiedade em diversos lugares, quando a raiz do problema está em uma conexão espiritual que está nos contaminando. Ao cortar a fonte dessa contaminação, com a ajuda de Deus, você verá que a paz que excede todo o entendimento começará a guardar o seu coração e a sua mente, e a ansiedade perderá a sua força sobre você. Quero que você saiba que o seu desejo de ter paz não é um luxo, é um direito seu como filho de Deus. A paz é um fruto do Espírito, é a atmosfera natural do céu. Portanto, qualquer pessoa, situação ou palavra que consistentemente rouba a sua paz está em oposição direta à vontade de Deus para a sua vida. Não normalize viver em um estado de alerta constante, de tensão, de apreensão. Isso não é o plano de Deus. Ele te chamou para descansar nele, para confiar nele, para florescer em um ambiente de segurança e de amor. A busca pela paz é uma busca pela própria presença de Deus, e ele se agrada quando você zela por ela. Talvez você tenha minimizado a sua própria dor. Você diz a si mesmo, não é nada demais. Outras pessoas passam por coisas piores. Eu preciso ser mais forte. Ao fazer isso, você invalida seus próprios sentimentos e impede o processo de cura. Sua dor é válida para Deus. O que te fere importa para Ele. Jesus chorou. Ele sentiu angústia. Ele nunca nos pediu para ignorarmos nossas emoções, mas para entregá-las a Ele. Então, hoje, dê-se a permissão de sentir. Dê-se a permissão de reconhecer que sim, aquilo doeu. Sim, aquilo te feriu. A honestidade diante de Deus é o caminho mais rápido para a restauração. Ele não pode curar o que nós insistimos em esconder. Entenda que o inimigo ama a confusão. Quando estamos confusos, ficamos paralisados. Não oramos com fé, não tomamos decisões, não avançamos. A confusão é um nevoeiro espiritual que nos cega, e essa confusão é frequentemente semeada por palavras ambíguas, palavras manipuladoras, palavras que misturam uma pequena verdade com uma grande mentira. É por isso que o discernimento é tão vital. Ele é como um farol que corta o nevoeiro, nos mostrando claramente o que é de Deus e o que não é. E a oração que faremos hoje é um clamor por este farol, para que ele brilhe intensamente em sua vida e dissipe toda e qualquer sombra de dúvida. Você pode ter se acostumado tanto com esse estado de alerta e de dor, que ele se tornou o seu normal. Talvez você nem se lembre mais de como é viver com uma paz genuína e constante. A sua alma se adaptou a viver em modo de sobrevivência. Mas Deus te chama hoje para um novo nível. Ele quer te tirar do modo de sobrevivência e te levar para um modo de florescimento. Ele quer te lembrar de como é o som da sua voz, de como é o toque do seu amor,
de como é a segurança de estar debaixo de suas asas. Existe uma vida abundante te esperando, livre desses pesos e dessas amarras, e o caminho para ela começa hoje, com a decisão de proteger o seu coração. O sentimento de inadequação muitas vezes te leva a buscar a aprovação das pessoas. Você se esforça para agradar, para ser aceito, para receber um elogio, na esperança de que isso silencie a voz da autocrítica. No entanto, essa busca é uma armadilha, pois te torna dependente da opinião de homens e mulheres falhos. A única aprovação que você precisa já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Você já é amado, você já é aceito, você já é aprovado pelo Pai. Quando essa verdade se torna a fundação da sua identidade, as palavras de crítica perdem o poder de te definir, e as palavras de elogio se tornam apenas um bônus, e não a sua fonte de vida. Perceba como o inimigo trabalha de forma sutil. Ele não chega com uma afronta direta, mas usa palavras que parecem lógicas, que apelam para o nosso medo ou para a nossa insegurança. Ele disfarça o veneno em um copo de aparência inofensiva. É por isso que não podemos lutar essa batalha com a nossa própria inteligência ou força. Precisamos de uma ajuda sobrenatural. Precisamos do discernimento que vem do Espírito Santo. Ele é o único que pode expor a verdadeira intenção por trás das palavras e nos mostrar a armadilha antes mesmo de pisarmos nela. A sua presença aqui, buscando essa ajuda, já é uma grande vitória. Por fim, quero que você respire fundo e libere um suspiro de alívio. Alívio por saber que você não está louco. Alívio por entender que o que você sente é real e tem uma origem espiritual. Alívio por saber que Deus está do seu lado e que Ele te deu as ferramentas para vencer essa batalha. A validação é o primeiro raio de luz no quarto escuro da angústia. A partir de agora, vamos caminhar juntos, passo a passo, em direção à luz plena da verdade de Deus, que não apenas expõe as trevas, mas também te cura, te fortalece e te posiciona em um lugar de autoridade e de paz inabalável. O seu processo de libertação e cura começa exatamente agora. Agora que trouxemos à luz a sua dor e validamos os sentimentos que o Espírito Santo tem te sinalizado, quero te dizer algo libertador. Deus nunca aponta um problema sem antes ter preparado a solução. Ele não te deixaria no escuro da confusão, tateando em busca de respostas. Pelo contrário, Ele nos entregou uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, a sua palavra. E dentro dela encontramos as chaves, os princípios divinos que nos ensinam a navegar por relacionamentos e situações complexas. A Bíblia não é um livro de regras distantes, mas um manual de sabedoria viva, um mapa do tesouro que nos guia para a paz e para a proteção. E é neste mapa que vamos encontrar agora as coordenadas exatas para a sua situação, a direção clara que você tem buscado. O Pai Celestial, em seu infinito amor e cuidado, sabia que viveríamos em um mundo cheio de vozes, de opiniões e de influências. Ele sabia que nem todas as palavras que nos chegam seriam para nos edificar. Por isso, Ele não nos deixou órfãos ou indefesos. Ele nos deu o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, para habitar em nós e ser a nossa bússola interior, o nosso conselheiro pessoal. E Ele nos deu as Escrituras como o nosso norte, a nossa referência inabalável. Hoje, vamos mergulhar em 3 passagens bíblicas que funcionarão como um colírio espiritual para os seus olhos, trazendo uma clareza e um discernimento que dissiparão toda a névoa de dúvida que tem pairado sobre a sua mente e o seu coração. Prepare-se para receber a sabedoria que vem do alto. Quero que você entenda que a promessa de Deus para você não é uma vida de constante questionamento e insegurança espiritual. A promessa é de clareza, de paz e de firmeza. A sua herança em Cristo Jesus é a capacidade de discernir entre o bem e o mal,
entre a voz de Deus e a voz do inimigo, entre aquilo que te constrói e aquilo que te destrói. Você não foi chamado para ser uma folha levada por todo vento de doutrina ou por toda palavra de suposta sabedoria. Você foi chamado para ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, com raízes profundas na verdade, capaz de resistir às tempestades e de identificar quando uma influência tenta envenenar o seu solo. Essa capacidade já está dentro de você e hoje nós vamos ativá-la pelo poder da palavra. A primeira chave que Deus nos entrega está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo do amor, inspirado pelo Espírito Santo, nos adverte com uma clareza impressionante. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Preste muita atenção nesta instrução. Deus não está nos dizendo para sermos ingênuos, para aceitarmos passivamente tudo o que ouvimos, mesmo que venha de pessoas que amamos ou respeitamos. Ele nos dá um mandamento, uma ordem de amor. Não creiais a todo espírito. Isso é uma permissão divina para você questionar, para você analisar, para você colocar à prova as palavras que chegam até você. É um chamado à maturidade espiritual. Mas o que significa provar se os espíritos são de Deus? Não estamos falando de entidades sobrenaturais ou aparições. O espírito aqui se refere à fonte, à natureza, à intenção por trás de uma palavra, de um conselho, de uma influência. Cada palavra que é dita carrega um espírito. Pode ser o espírito do amor, da edificação, da fé, da esperança que vem de Deus. Ou pode carregar o espírito do medo, da dúvida, da crítica, da inveja, da manipulação, que não vem de Deus. O Espírito Santo em você funciona como um detector espiritual. Quando você ouve algo e sente aquela inquietação, aquele aperto, aquela falta de paz, esse é o seu detector apitando, te dizendo: cuidado. A fonte desta palavra não é pura, o espírito por trás dela não é o meu. Essa passagem nos liberta da obrigação de concordar com tudo para sermos considerados bons cristãos. O seu primeiro compromisso não é com a opinião das pessoas, mas com a verdade de Deus e com a paz do seu coração. Provar os espíritos é um ato de sabedoria. Como você faz isso na prática? Pergunte-se: a palavra que eu ouvi me aproximou de Deus ou me afastou dele? Ela aumentou a minha fé ou semeou incredulidade? Ela me trouxe esperança ou me deixou ansioso e desanimado? Ela glorificou a Cristo e a sua obra em mim ou me fez focar nas minhas fraquezas e na minha incapacidade? As respostas a essas perguntas revelarão a verdadeira natureza, o verdadeiro espírito por trás da mensagem que você recebeu. João menciona também os falsos profetas. No contexto de hoje, um falso profeta não é apenas alguém que sobe em um púlpito e prega uma heresia. Pode ser qualquer pessoa em sua vida que, intencionalmente ou não, fala palavras que se opõem ao caráter e à vontade de Deus para você. É a voz que te diz que o seu sonho é impossível, quando Deus te chamou para crer no sobrenatural. É a voz que te acusa constantemente, quando a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a voz que te prende ao medo, quando Deus te deu um espírito de ousadia. O Espírito Santo te capacita a identificar essas vozes e a rejeitar as suas sentenças. A segunda chave, um verdadeiro pilar para a nossa saúde emocional e espiritual, se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nos dá um conselho que vale mais do que todo o ouro do mundo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Medite na profundidade disso. O seu coração, seu mundo interior, seus pensamentos, suas emoções, suas crenças, é a fonte de tudo na sua vida. A sua alegria, sua paz, suas decisões, seu futuro, tudo brota de dentro de você. Se a fonte estiver limpa, a vida que flui dela será saudável. Mas se a fonte estiver contaminada, toda a sua vida será afetada. Guardar o coração, portanto, não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade suprema. É a sua tarefa mais importante. E como guardamos o coração? Assim como guardamos uma casa valiosa. Nós colocamos portas, trancas,
um sistema de segurança. Nós não permitimos que qualquer pessoa entre e faça o que quiser. Da mesma forma, precisamos ser vigilantes com o que permitimos entrar em nosso mundo interior. Isso significa filtrar as conversas das quais participamos, as pessoas com quem compartilhamos nossas vulnerabilidades, as palavras que escolhemos meditar. As palavras de dúvida, de crítica e de medo são como toxinas que, se permitidas, contaminarão as fontes da vida dentro de você. Este versículo justifica biblicamente a necessidade de se afastar de certas influências. Quando você percebe que uma pessoa, por mais que você a ame, é uma fonte constante de negatividade, de incredulidade e de palavras que ferem a sua fé, a decisão de estabelecer uma distância saudável é um ato de obediência a Provérbios 4:23. Você não está rejeitando a pessoa, você está guardando o seu coração. Você está protegendo as fontes da vida que Deus plantou em você. É um ato de autopreservação espiritual. Uma demonstração de que você valoriza a paz e a presença de Deus em sua vida acima da aprovação de qualquer pessoa. Pense no seu coração como um jardim. Deus te deu sementes de fé, esperança, amor e propósito. Para que essas sementes cresçam e deem frutos, o solo precisa estar limpo. Palavras tóxicas são como ervas daninhas. Se você permite que elas sejam lançadas em seu jardim, elas competirão com as sementes de Deus, sufocando-as e roubando os nutrientes do solo. Guardar o coração é o trabalho de jardinagem da alma. É arrancar as ervas daninhas da dúvida, remover as pedras da ofensa e garantir que apenas as sementes que vêm da mão do Pai sejam cultivadas ali. É um trabalho diário que exige vigilância e a ajuda do jardineiro-chefe, o Espírito Santo. As fontes da vida que procedem do seu coração são a sua capacidade de sonhar, de crer, de amar, de perdoar, de adorar. Quando essas fontes estão contaminadas, sua adoração se torna pesada, sua fé vacila, seus sonhos parecem distantes e sua capacidade de amar é diminuída. O inimigo sabe disso. É por isso que o alvo principal dele é o seu coração. Ele quer envenenar a fonte, pois sabe que, ao fazer isso, comprometerá todo o curso do seu rio. A oração que faremos hoje será um clamor para que Deus purifique as fontes do seu coração e te dê a força para construir um muro de proteção ao redor delas. Este princípio de guardar o coração também se aplica ao que você consome. As músicas que ouve, os filmes e séries que assiste, o conteúdo que você segue nas redes sociais. Tudo isso são sementes sendo lançadas no solo da sua mente e do seu coração. Seja intencional. Escolha se alimentar daquilo que te edifica, que fortalece a sua fé, que te enche de esperança. Guardar o coração é um estilo de vida, uma decisão consciente de priorizar a sua saúde espiritual em todas as áreas. É dizer não a tudo aquilo que tenta poluir a presença de Deus dentro de você e dizer um sim retumbante a tudo que te alinha com o céu. Finalmente, a terceira chave que Jesus pessoalmente nos entrega está em Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16. Ele nos alerta: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Esta passagem é um raio-x espiritual. Jesus nos ensina que as aparências podem enganar. Alguém pode se aproximar com palavras suaves, com uma aparência de bondade, de espiritualidade, vestido como ovelha. Pode usar jargões cristãos, citar versículos, parecer extremamente bem intencionado, mas a sua essência interior, a sua real motivação, pode ser a de um lobo devorador. Como então podemos saber a diferença? Jesus nos dá o teste definitivo. Por seus frutos os conhecereis. O fruto não é a aparência, não são as palavras bonitas, não é a reputação. O fruto é o resultado, o efeito que a presença e as palavras daquela pessoa produzem em sua vida. O teste é simples. Qual é o fruto que esse relacionamento está gerando em você? É o fruto do Espírito, como amor, alegria,
paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, ou o fruto da carne, como ansiedade, contenda, confusão, medo, insegurança, desânimo, sentimento de culpa. O fruto nunca mente. Esta verdade te liberta da necessidade de analisar as intenções de alguém, algo que só Deus pode fazer. Você não precisa saber se a pessoa quis te ferir ou se ela estava apenas sendo sincera. O que você precisa analisar é o resultado. A palavra dela te edificou ou te derrubou? A presença dela te deixou mais leve ou mais pesado? O conselho dela aumentou a sua fé ou a diminuiu? Se um relacionamento consistentemente produz frutos de angústia e confusão em sua vida, independentemente das boas intenções declaradas, Jesus te dá a permissão para reconhecer que ali há algo errado. Aquela árvore não é boa para você se alimentar dela. A metáfora do lobo em pele de ovelha é poderosa. Lobos devoram, roubam, matam e destroem. É isso que certas palavras e influências fazem com a nossa fé. Elas devoram a nossa esperança, roubam a nossa alegria, matam os nossos sonhos e tentam destruir a nossa identidade em Cristo. E fazem isso de forma sutil, escondidas sob a pele de um conselho amigo, de uma preocupação familiar ou de uma crítica construtiva. O discernimento que o Espírito Santo te dá é a capacidade de olhar além da pele de ovelha e identificar o lobo pelo fruto amargo que ele produz em sua vida. Portanto, a partir de hoje, pare de ignorar os frutos. Pare de dar desculpas para as pessoas que consistentemente te deixam mal. Valide o que o seu espírito está sentindo. Se depois de uma conversa você se sente para baixo, confuso e ansioso, isso é um fruto. Reconheça-o. Nomeie-o. Entenda que Jesus te deu este princípio não para que você julgue a salvação de alguém, mas para que você proteja a sua própria vida. É uma ferramenta de proteção, não uma arma de acusação. É sabedoria para a sua jornada, para que você escolha se cercar de árvores que dão bons frutos. Unindo estas três passagens, temos um plano de proteção divina completo. Primeiro, 1 João 4:1 nos dá a permissão e a ferramenta para não acreditar em tudo, mas para testar a fonte espiritual das palavras. O Espírito Santo é o nosso detector. Segundo, Provérbios 4:23 nos dá a responsabilidade de sermos os guardiões do nosso próprio coração, protegendo as fontes da vida de toda contaminação. Distanciar-se é um ato de proteção. Terceiro, Mateus 7:15-16 nos dá o critério infalível para a avaliação: os frutos. Não olhe para a aparência, olhe para o resultado que aquela pessoa ou palavra gera em sua alma. O fruto revela a verdadeira natureza da árvore. Com esta armadura da palavra, você não está mais indefeso. Você não é mais uma vítima das circunstâncias ou das palavras alheias. Você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo, equipado com discernimento espiritual, com a responsabilidade de se proteger e com a sabedoria para identificar o que vem e o que não vem de Deus. Essas verdades não são apenas teorias, mas são armas espirituais poderosas que, quando aplicadas, trazem uma liberdade e uma paz que talvez você nunca tenha experimentado antes. Elas formam a base para a autoridade que vamos tomar na oração que se segue. Sinta como a verdade da palavra de Deus começa a dissipar a confusão em sua mente. A luz está chegando. As peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar. Aquela inquietação que você sentia agora tem um nome: discernimento. Aquela necessidade de se afastar agora tem um fundamento: proteção. Aquela percepção de que algo estava errado, mesmo que parecesse certo, agora tem uma confirmação: a análise dos frutos. Deus está te alinhando com a sua sabedoria. Ele está trocando o seu fardo de confusão pelo jugo suave da sua verdade. Respire fundo e receba essa clareza como um presente do céu. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas.
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Neste exato momento, essa palavra está operando em você. Ela está separando o que é de Deus e o que é do homem. Está cortando as amarras emocionais que te prendiam a relacionamentos tóxicos. Está curando as feridas causadas por palavras que você acreditou. Permita que essa cirurgia espiritual aconteça. Não resista. Entregue-se ao poder restaurador da verdade que liberta. Antes de prosseguirmos para o nosso clamor, medite por um instante nestas 3 âncoras: provar, guardar e conhecer. Provar o Espírito por trás das palavras. Guardar o seu coração como a fonte da sua vida e conhecer a árvore pelos frutos que ela produz. Esses são 3 pilares que sustentarão as suas defesas espirituais a partir de hoje. Escreva-os no seu coração. Faça deles um princípio para a sua vida. Eles te pouparão de muita dor, de muito desvio de rota e de muita angústia. São um presente do Pai para que você caminhe em segurança e em paz todos os dias da sua vida. Essa revelação da palavra é o fundamento para a sua vitória. Agora você sabe que o seu desejo de se proteger é bíblico. Você sabe que a sua percepção espiritual é válida. Você sabe que tem as ferramentas para fazer as escolhas certas. Com essa confiança, com essa autoridade que a palavra de Deus te confere, nós estamos prontos para entrar em um tempo de oração. Não uma oração de um mendigo que pede, mas a oração de um filho que se posiciona sobre a rocha da verdade e declara a sua liberdade em Cristo Jesus. A sua vida nunca mais será a mesma depois desta compreensão. Antes de nos unirmos em um clamor poderoso, sinto no meu espírito que Deus nos convida a selar esta palavra que recebemos com um ato de fé. A fé sem obras é morta. E muitas vezes uma ação física, por mais simples que pareça, pode destravar algo poderoso no mundo espiritual. Ela é a nossa resposta ao céu, a nossa maneira de dizer: Pai, eu ouvi a tua palavra, eu a recebi e eu me posiciono sobre ela. Por isso quero te guiar em alguns passos que não são apenas técnicos, mas são declarações proféticas sobre a sua vida. Cada clique, cada palavra que você escrever será como uma semente de fé que você está lançando em um solo fértil, o solo da promessa de Deus. Este é o momento de exteriorizar a decisão que já está sendo gerada dentro do seu coração, a decisão de andar em discernimento e proteção divina a partir de hoje. Eu quero te convidar a usar o espaço de comentários abaixo, não como uma simples sessão de mensagens, mas como um altar de consagração. Se você crê com todo o seu coração que Deus vai te dar a clareza que você precisa, que o Espírito Santo vai se tornar o seu farol em meio ao nevoeiro, eu quero que você escreva agora mesmo nos comentários esta frase de fé: Espírito Santo, revela-me a verdade. Ao digitar essas palavras, não o faça de forma mecânica. Sinta o peso e o poder dessa declaração. Você está oficialmente entregando a sua percepção, a sua mente e o seu coração ao governo do Espírito de Deus. Você está autorizando o céu a te mostrar o que precisa ser visto e a te guiar para longe do que te fere, transformando um simples comentário em uma oração poderosa e um marco de um novo tempo. Agora, eu quero que você olhe para o botão de curtir deste vídeo. Não o veja apenas como um algoritmo, mas como um selo espiritual. Ao clicar no gostei, quero que você o faça como um ato de recebimento e de gratidão. Imagine que você está carimbando em seu coração a mensagem que ouviu, declarando com esse gesto: eu recebo esta palavra, ela é para mim. Eu tomo posse do discernimento, da proteção e da sabedoria que vem do alto. Que o seu like seja um sinal para o céu de que a semente da palavra encontrou um bom solo em você. Que ele represente o seu amém a tudo o que foi liberado até aqui. É um ato simples, mas quando feito com intenção e fé, ele se move no reino espiritual e fortalece a sua própria convicção naquilo que Deus está fazendo em sua vida. E se você ainda não faz parte desta família de fé, se esta é uma das primeiras vezes que nos encontramos, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Novamente, não pense nisso como apenas um número.
Veja a sua inscrição como um passo de compromisso com a sua própria saúde espiritual. É a sua forma de dizer: eu quero continuar me alimentando da palavra. Eu não quero mais andar sozinho. Eu quero fazer parte de uma comunidade que busca a Deus e que me fortalece. Ao se inscrever, você se conecta a esta corrente de oração e garante que não perderá os próximos encontros que Deus tem preparado para nós. É um ato de posicionamento, declarando que você escolhe, dia após dia, se encher daquilo que te edifica e te aproxima do Pai Celestial. Pense por um instante em quantas pessoas que você conhece podem estar vivendo a mesma angústia que você vivia. Quantos amigos, familiares ou irmãos em Cristo estão confusos, sendo feridos por palavras e sem saber como se proteger. O botão de compartilhar é a sua oportunidade de se tornar um instrumento de cura na vida de alguém. Ao enviar este vídeo, você está estendendo a mão para quem está em um labirinto, oferecendo a mesma luz que você recebeu. O seu compartilhamento pode ser a resposta de oração para uma alma aflita. Não subestime o poder de um clique feito com amor e compaixão. Seja um canal da graça de Deus. Espalhe esta mensagem de libertação e ajude a fortalecer as defesas espirituais daqueles que você ama. Cada uma dessas ações, comentar a sua fé, curtir em gratidão, se inscrever por compromisso e compartilhar por amor, é uma forma de militar no mundo espiritual. Estamos declarando juntos que não seremos uma geração passiva, que apenas consome conteúdo, mas uma geração que se posiciona, que interage e que usa as ferramentas disponíveis para expandir o reino de Deus. Cada interação sua ajuda a levar esta mensagem a mais corações que precisam dela, quebrando o plano do inimigo de manter os filhos de Deus isolados e confusos. Você se torna parte de um movimento de fé, de um exército que se levanta para proclamar a verdade que liberta e que protege o povo de Deus. Agora que você selou a sua fé com essas atitudes, sinto que o nosso espírito está ainda mais conectado e alinhado para o que Deus está prestes a fazer. Nós preparamos o terreno, aramos a terra do nosso coração com a palavra e semeamos atos de fé. Estamos prontos para entrar em um tempo de oração profunda e transformadora. Uma oração que não será apenas de palavras, mas de autoridade espiritual, fundamentada nas verdades que acabamos de aprender. Prepare o seu coração, pois vamos clamar juntos por um derramar do espírito de discernimento, por força para estabelecer limites, por cura para as feridas e por uma proteção divina sobre a sua mente e suas emoções. O céu está aberto sobre nós. Vamos clamar. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos aproximamos do Teu trono de graça com o coração aberto e reverente. Nós entramos em Tua presença não por nossos méritos, mas pelo sangue do Cordeiro que nos purificou e nos deu livre acesso a Ti. Reconhecemos a Tua soberania sobre os céus, a terra e sobre cada detalhe das nossas vidas. Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que age. Diante de Ti, nós silenciamos todas as outras vozes, aquietamos a nossa alma e nos rendemos completamente à Tua vontade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Toma a primazia desta oração, sonda os nossos corações, conhece as nossas dores mais profundas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois não sabemos orar como convém. Senhor, nós consagramos este exato momento a Ti. Que cada palavra que sair dos meus lábios seja um eco do Teu coração para o coração deste Teu Filho e desta Tua Filha que ora comigo agora. Nós levantamos um escudo da fé sobre este ambiente, repreendendo toda distração, toda obra do maligno que tente se levantar contra este tempo de comunhão e de libertação. Declaramos que este é um território santo, um encontro divino marcado na eternidade. Pedimos que a Tua unção de cura, de clareza e de fortalecimento flua de maneira sobrenatural através desta oração, alcançando cada vida, cada lar,
cada coração que se conecta em fé neste momento. Que o teu poder se manifeste de forma real e transformadora. Feche os seus olhos agora, meu irmão, minha irmã, e junte-se a mim neste clamor. Pai, em nome de Jesus, nós começamos pedindo que o Senhor derrame sobre nós, de uma forma fresca e abundante, o dom do discernimento dos espíritos, como a tua palavra nos ensina em 1 João 4. Estamos cansados da confusão, esgotados pela dúvida e feridos pelas incertezas. Por isso clamamos, abre os nossos olhos espirituais, remove toda escama, toda catarata espiritual que nos impede de ver com clareza. Queremos enxergar além das aparências, além dos sorrisos falsos, além das palavras que soam doces, mas que carregam um veneno mortal. Queremos ver o que o Senhor vê. Derrama sobre nós o colírio do Espírito Santo. Queremos ter a capacidade de olhar para uma situação, de ouvir um conselho, de participar de uma conversa e saber, com uma convicção inabalável em nosso espírito, se aquilo procede de ti ou não. Ensina-nos a testar os espíritos, a analisar os frutos, a não sermos mais enganados pela astúcia de lobos em pele de ovelha. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja o árbitro final em nossos corações. Que toda vez que a tua paz se retirar, que possamos entender isso como um sinal de alerta, um não do céu, e que tenhamos a sabedoria e a coragem de recuar imediatamente, sem hesitação e sem culpa. Senhor, nós nos levantamos em autoridade espiritual contra o espírito de engano e manipulação que opera através de palavras. E começamos a repreender a primeira frase que o inimigo usa para nos paralisar. A frase que diz, isso é impossível para você. Pai, nós cancelamos o poder desta mentira sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus do impossível. O que é impossível para os homens é totalmente possível para ti. Nós rejeitamos toda voz que tenta limitar o teu poder em nós e através de nós. Declaramos que somos mais que vencedores em Cristo, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e que os sonhos que o Senhor plantou em nosso coração irão se cumprir. Nós também repreendemos e declaramos sem efeito, em nome de Jesus, a segunda frase sutil. Se fosse de Deus, seria mais fácil. Que mentira do inferno para nos fazer desistir no meio do caminho. A tua palavra nos mostra que o caminho é estreito, que no mundo teríamos aflições. Moisés enfrentou o faraó, Davi enfrentou Golias, o próprio Jesus enfrentou a cruz. A presença de dificuldades não é um sinal da tua ausência, mas muitas vezes é a confirmação de que estamos no caminho certo, em guerra contra o inimigo. Dá-nos a perseverança para lutar o bom combate, a força para não desfalecer e a fé para entender que a prova produz em nós um peso de glória. Pai Celestial, clamamos contra a terceira flecha de dúvida. Você tem certeza que ouviu Deus? Essa pergunta que tenta anular a nossa intimidade contigo e invalidar a tua direção. Sim, nós temos certeza, pois a tua voz nos traz paz. A tua direção se alinha com a tua palavra e o teu espírito testifica com o nosso espírito que somos teus filhos. Nós silenciamos agora toda voz de confusão, interna ou externa, que tente nos fazer questionar a tua condução. Aumenta a nossa sensibilidade para ouvir o teu sussurro suave e que nenhuma outra voz possa nos desviar do centro da tua vontade. Declaramos que somos ovelhas do teu pasto e conhecemos a voz do nosso pastor. Nós nos levantamos também contra a manipulação escondida na quarta frase. Estou falando isso apenas para o seu bem. Senhor, tu nos ensinaste a olhar os frutos. E se o fruto dessa palavra é medo, angústia e desânimo, ela não vem do teu espírito de amor, que edifica, exorta e consola. Liberta-nos, ó Pai, da armadilha de aceitar o veneno só porque ele é entregue em uma embalagem de cuidado. Dá-nos a coragem de dizer, eu agradeço a sua preocupação, mas eu escolho ficar com a paz e a direção que Deus me deu. Ensina-nos a honrar as pessoas sem permitir que as palavras delas sufoquem o teu propósito em nós. E por fim, Senhor,
Quebramos o poder da quinta frase que tenta invalidar a nossa percepção espiritual. Você está sendo sensível demais. Pai, se a sensibilidade que temos é o Teu Espírito Santo se entristecendo dentro de nós, então bendita seja essa sensibilidade. Nós não queremos mais endurecer o nosso coração para nos encaixarmos em ambientes que Te ofendem. Nós não queremos mais calar o Teu Espírito para agradar pessoas. Nós recebemos essa sensibilidade como um dom, como nosso sistema de alarme espiritual. Declaramos que não somos sensíveis demais, somos espiritualmente vivos e conectados contigo, e não abriremos mão disso por nada, nem por ninguém. Agora, meu Pai, com base na Tua palavra, em Provérbios 4:23, nós clamamos por uma graça especial para guardar o nosso coração. Reconhecemos que falhamos nessa tarefa. Temos deixado as portas do nosso coração abertas, permitindo que palavras de lixo, de medo e de incredulidade entrem e contaminem as fontes da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de vigilância. Perdoa-nos por valorizarmos mais a opinião dos outros do que a Tua paz. A partir de hoje, nós tomamos uma decisão de sermos guardiões zelosos do nosso mundo interior. Dá-nos a força e a coragem, Espírito Santo, para estabelecer limites saudáveis. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, todo medo de confronto, todo medo de desagradar, todo medo de rejeição que nos tem mantido presos a relacionamentos tóxicos. Libera sobre nós uma santa ousadia. A mesma ousadia que deste a Pedro e a João para que eles dissessem que importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Que possamos dizer não com amor, mas com firmeza. Que possamos nos afastar em silêncio quando necessário, não por vingança, mas por proteção e obediência a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a construir muros de proteção espiritual ao redor da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Ensina-nos a discernir quais pontes devemos cruzar e quais pontes devemos queimar. Mostra-nos com clareza quais portas o Senhor quer que fechemos, mesmo que sejam portas que gostamos. Dá-nos a sabedoria para entender que nem toda perda é uma derrota e que às vezes, para ganharmos a paz, precisamos perder certas conexões. Que a nossa lealdade primária seja sempre com o Senhor e com a saúde da nossa alma. Eu declaro, pela autoridade que há no nome de Jesus, que a sua mente está sendo guardada agora. Eu libero sobre você o capacete da salvação, que ele proteja os seus pensamentos de toda seta inflamada do maligno, todo pensamento de dúvida, de medo, de ansiedade, de autoacusação, que foi semeado por palavras alheias. Eu ordeno que se cale e se retire agora, que a sua mente se torne cativa a Cristo. Que você comece a meditar naquilo que é verdadeiro, que é nobre, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Receba uma mente renovada e uma paz que guarda. Eu declaro proteção sobre o seu coração, as fontes da sua vida. Que toda contaminação, toda toxina espiritual que foi lançada ali seja purificada agora pelo sangue de Jesus. Que as fontes da sua alegria, da sua esperança, da sua fé, que talvez estivessem secas ou poluídas, comecem a jorrar uma água limpa, fresca e abundante. O Senhor é o teu jardineiro. Ele está agora arrancando toda a erva daninha que o inimigo plantou e está regando as sementes que ele mesmo colocou em você. Prepare-se para florescer de uma maneira que você jamais floresceu. Pai de amor, agora nós entramos em um momento sagrado de cura. Reconhecemos que as palavras ferem e que muitos de nós carregamos feridas profundas na alma, causadas por essas flechas verbais. Há feridas de rejeição, de humilhação, de traição, de crítica, de invalidação. Feridas que sangram em segredo e que afetam a nossa forma de ver a nós mesmos, de ver os outros e até de te ver, ó Deus. Neste momento, nós convidamos o médico dos médicos, o bálsamo de Gileade, o Espírito Santo, a caminhar pelos corredores da nossa alma. Toca, Espírito Santo, em cada memória dolorosa,
Cada cena, cada palavra que ecoa em nossa mente, nós a entregamos a Ti. Vai lá naquela infância ferida, naquela adolescência marcada pela rejeição, naquele relacionamento que deixou cicatrizes profundas. Onde houver uma ferida aberta, nós te pedimos, derrama o Teu óleo de cura. Onde houver um coração quebrado, nós te pedimos, ajunta os pedaços e o torna inteiro novamente. Nós liberamos o Teu poder de cura sobre cada trauma emocional, sobre cada nó na nossa alma. Sara-nos, Senhor, e seremos curados. Pela autoridade que nos foi conferida em Cristo Jesus, nós declaramos cancelada toda palavra de maldição, toda sentença, todo rótulo negativo que foi lançado sobre a sua vida. Toda palavra de você não pode, você não consegue, você nunca será. Você é um fracasso. Você não é bom o suficiente. Nós as declaramos nulas e sem efeito. Elas são mentiras do inferno e não têm mais poder nem autoridade sobre a sua identidade. O sangue de Jesus na cruz do Calvário anulou todo o escrito de dívida que era contra nós. Você está livre dessas palavras. Em lugar dessas mentiras, nós liberamos sobre você a verdade do céu. Ouça o que o seu Pai diz a seu respeito. Você é amado, você é escolhido, você é aceito no amado, você é filho, você é filha, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é forte e corajoso, você é a menina dos olhos de Deus, você é um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Receba essa verdade em seu espírito. Deixe que ela lave e apague todas as mentiras que um dia te definiram. Essa é a sua verdadeira identidade. Agora, em um dos momentos mais difíceis, porém mais libertadores da oração, eu quero te guiar em um ato de liberar perdão. Não porque a pessoa que te feriu merece, mas porque você merece ser livre. A falta de perdão é uma âncora que te mantém preso à dor do passado. É um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Em nome de Jesus, tome a decisão de se libertar disso agora. Respire fundo e aí no seu coração ou em voz alta, diga o nome da pessoa que te feriu com palavras. Diga: Senhor, eu escolho perdoar. Diga o nome da pessoa. Eu os libero da dívida que eles tinham comigo. Eu entrego a minha dor, a minha raiva e o meu desejo de justiça em tuas mãos. A vingança pertence a ti, e eu confio no teu justo juízo. Eu os abençoo e os liberto, e ao liberá-los, eu me liberto. Eu fecho essa porta para a amargura e abro a porta para a tua cura completa em meu coração. Eu recebo a tua paz que lava a minha alma, em nome de Jesus. Sinta o peso sendo retirado dos seus ombros. Você está livre. Agora que o terreno foi limpo, que as feridas estão sendo curadas e que o perdão foi liberado, clamamos por um novo começo. Espírito Santo, enche-nos de novo. Onde havia tristeza, derrama o teu óleo de alegria. Onde havia ansiedade, inunda-nos com a tua paz. Onde havia desânimo, sopra sobre nós o teu fôlego de vida e de esperança. Onde a fé estava vacilante, fortalece-a com o teu poder. Nós nos abrimos para receber uma porção fresca da tua presença, um renovo espiritual que nos impulsionará para o novo tempo que o Senhor tem para nós. Pai, nós oramos por direção. Agora que as vozes da confusão foram silenciadas, que a tua voz, e somente a tua, ressoe em nosso interior. Mostra-nos o caminho a seguir. Revela-nos quais relacionamentos o Senhor quer restaurar e quais o Senhor quer que deixemos para trás. Dá-nos sabedoria para cada decisão, seja grande ou pequena. Que os nossos passos sejam firmemente dirigidos por Ti. Queremos andar na Tua vontade perfeita, que é boa, agradável e perfeita. Guia-nos, bom pastor, por veredas de justiça, por amor do Teu nome. A partir deste dia, declaramos uma nova estação em sua vida. Uma estação de paz, uma estação de relacionamentos saudáveis que te edificam e te aproximam de Deus.
uma estação de clareza mental e de firmeza espiritual. Uma estação de confiança, onde você anda de cabeça erguida não por arrogância, mas por saber quem você é em Cristo Jesus. O tempo de cativeiro acabou, o tempo de confusão chegou ao fim. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria do Senhor está vindo sobre você nesta manhã. Eu declaro que as suas defesas espirituais estão levantadas e fortalecidas. Você não é mais um alvo fácil para as flechas do inimigo. Você está revestido de toda a armadura de Deus. O capacete da salvação guarda a sua mente. A couraça da justiça protege o seu coração. O cinto da verdade te alinha. As sandálias do Evangelho te dão firmeza. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está em sua boca. Você está equipado para a guerra e posicionado para a vitória. Receba a autoridade espiritual agora. Autoridade para rejeitar toda palavra que não venha do trono de Deus. Autoridade para fechar portas que precisam ser fechadas. Autoridade para silenciar a voz do acusador. Autoridade para andar na liberdade que Cristo conquistou por você. Você não é mais uma vítima das circunstâncias ou das palavras de ninguém. Você é um filho, uma filha do rei, e o leão da tribo de Judá habita dentro de você. Levante-se e tome posse da sua herança de paz e de poder. Senhor, eu te agradeço por cada vida que participou desta oração. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está operando milagres de cura, de libertação e de restauração neste exato momento. O teu poder não está limitado pela distância nem pela tela de um aparelho. Onde a tua palavra é liberada com fé, o Senhor se manifesta. Obrigado por trazer clareza à confusão, ordem ao caos e paz à tempestade. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Continuação da oração em 32 parágrafos. Pai, continuamos em Tua presença, mergulhados nesta atmosfera de graça e de poder. Nós não queremos sair deste lugar. Queremos aprofundar ainda mais esta comunhão, solidificando a obra que o Senhor começou em nós. Pedimos que o Senhor cele em nossos corações cada verdade, cada libertação e cada cura que recebemos até este momento. Que não seja uma emoção passageira, mas uma transformação profunda e duradoura. Que as raízes da nossa fé se aprofundem ainda mais no solo fértil do Teu amor e da Tua fidelidade, tornando-nos inabaláveis. Espírito Santo, nós te pedimos que continue o teu trabalho de santificação em nós. Mostra-nos as áreas em que ainda estamos vulneráveis. Revela-nos as portas que ainda deixamos entreabertas para a influência do inimigo. Queremos ser um vaso limpo, um templo santo onde a tua presença se deleita em habitar. Concede-nos um coração ensinável, humilde para reconhecer nossos erros e rápido para nos arrependermos. Não queremos mais dar brechas. Queremos viver em um nível de consagração que garanta a tua proteção constante sobre nós. Senhor, clamamos por sabedoria nas nossas conversas diárias. Muitas vezes somos nós que nos colocamos em situações de risco, compartilhando nossos sonhos e vulnerabilidades com as pessoas erradas. Ensina-nos a ter discernimento sobre o que falar, quando falar e com quem falar. Dá-nos a prudência da serpente, que saibamos guardar os tesouros que o Senhor nos confia, protegendo-os da inveja, da crítica e da incredulidade alheia. Que a nossa boca seja uma fonte de bênçãos e que saibamos nos calar quando o silêncio for a resposta mais sábia. Oramos agora por aqueles relacionamentos que são inevitáveis, como no ambiente de trabalho ou dentro da família, onde não podemos simplesmente nos afastar. Nesses casos, Pai, pedimos uma unção especial de proteção. Reveste-nos com uma couraça espiritual que nos torne imunes às palavras tóxicas. Que as flechas de negatividade, de fofoca, de crítica batam nessa couraça e caiam por terra sem nos atingir. Ajuda-nos a ser como o teflon,
onde nada de ruim gruda. Que possamos conviver em paz, sem absorver a contaminação do ambiente. Nesses ambientes difíceis, faz de nós, Senhor, um instrumento da Tua paz e da Tua luz. Em vez de sermos afetados pela escuridão, que sejamos nós a influenciar a atmosfera com a Tua presença. Que as pessoas vejam em nós uma serenidade, uma firmeza e uma alegria que não fazem sentido em meio à pressão e à negatividade. Que a nossa vida seja um testemunho silencioso do Teu poder de guardar os Teus filhos. Usa-nos para levar esperança aos corações cativos, sendo a resposta de Deus naquele lugar. Clamamos por uma cura em nossa autoimagem. As palavras que ouvimos por tanto tempo distorceram a forma como nos vemos. Nós nos enxergamos através das lentes da crítica, da rejeição e da falha. Mas hoje, pedimos que o Senhor quebre esse espelho distorcido e coloque diante de nós o espelho da Tua palavra. Queremos nos ver como o Senhor nos vê. Filhos amados, justificados, perdoados, capacitados e com um propósito divino. Ajuda-nos a amar a nós mesmos com o Teu amor e a nos aceitarmos com a Tua graça, não com base em nosso desempenho, mas em nossa identidade em Cristo. Pedimos, Pai, a capacidade de identificar os padrões. Muitas vezes, atraímos o mesmo tipo de pessoa e de relacionamento tóxico repetidamente. Mostra-nos se há alguma ferida, alguma carência ou alguma crença limitante em nós que está servindo como um ímã para essas dinâmicas destrutivas. Cura a nossa carência de aprovação, sacia a nossa sede de aceitação com o Teu amor incondicional, para que não precisemos mais mendigar afeto de fontes contaminadas. Que a nossa plenitude esteja somente em Ti, para que possamos construir relacionamentos saudáveis a partir de um lugar de inteireza e não de necessidade. Senhor, oramos para que o Senhor restaure os sonhos que foram roubados ou abandonados por causa do desânimo semeado por palavras alheias. Há projetos que foram engavetados, ministérios que foram sufocados, dons que foram enterrados. Hoje, em nome de Jesus, nós ordenamos um tempo de ressurreição. Sopra o Teu fôlego de vida sobre cada sonho morto. Reacende a chama da paixão e do propósito em nossos corações. Remove o entulho do medo e da incredulidade e dá-nos a coragem para dar o primeiro passo novamente, confiando que o Senhor é aquele que completa a boa obra que começou. Declaramos um tempo de restituição sobre a sua vida. O inimigo pode ter roubado a sua alegria, a sua paz, o seu tempo, a sua saúde emocional, mas a palavra do Senhor diz que o ladrão, quando é encontrado, deve restituir 7 vezes mais. Nós declaramos que o Senhor está trazendo sobre você uma restituição em dobro para cada ano de dor, um ano de dupla honra. Para cada palavra de vergonha, uma porção dobrada de alegria. O que o inimigo planejou para o seu mal, Deus está agora mesmo revertendo para o seu bem, para a glória do nome dEle. Creia e receba esta restituição. Pai, nós te pedimos, enche o nosso coração de gratidão. Ajuda-nos a mudar o nosso foco. Em vez de focarmos nas pessoas que nos feriram, queremos focar na Tua fidelidade. Em vez de lembrarmos das palavras que nos derrubaram, queremos meditar nas Tuas promessas que nos sustentam. Uma alma grata é uma alma blindada. A gratidão fecha as portas para a murmuração, para a amargura e para a autopiedade. Queremos desenvolver um estilo de vida de gratidão, reconhecendo o Teu cuidado em cada detalhe, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Oramos por um fortalecimento dos laços divinos. Ao mesmo tempo em que pedimos força para nos afastar do que é tóxico, clamamos para que o Senhor nos aproxime de relacionamentos que sejam de acordo com a Tua vontade. Envia-nos amigos como Jonatas foi para Davi, que nos animem em Deus. Envia-nos mentores como Paulo foi para Timóteo, que nos instruam no caminho. Cerca-nos de uma comunidade de fé saudável, onde possamos ser transparentes,
prestar contas e crescer juntos. Que não andemos mais sozinhos, mas cercados por um batalhão de irmãos que nos amam e nos impulsionam para o nosso destino. Senhor, que a experiência de hoje nos sirva de lição para o resto de nossas vidas. Que a dor que passamos não seja em vão, mas que ela se transforme em sabedoria. Que nos tornemos mais prudentes, mais vigilantes, mais dependentes de Ti. Que possamos usar a nossa história de superação para ajudar outros que estão passando pela mesma situação. Transforma o nosso vale de lágrimas em um manancial de cura para outras vidas. Que a nossa cicatriz se torne um testemunho do Teu poder de restaurar e de transformar toda maldição em bênção. Nós repreendemos todo o espírito de retaliação. Que o inimigo não use as pessoas que nos feriram para se levantarem contra nós por causa da nossa decisão de nos afastar e de nos proteger. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus. Colocamos um muro de fogo ao nosso redor. Que toda seta de vingança, de fofoca, de difamação que seja lançada contra nós seja quebrada e retorne vazia. Andamos debaixo da Tua proteção, escondidos no esconderijo do Altíssimo, e nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não depende das circunstâncias, das pessoas ou das palavras que ouvimos. É uma alegria que brota do nosso espírito, fruto da Tua presença em nós. É uma alegria inabalável, que nos sustenta em meio às lutas e nos dá um gosto da glória que há de vir. Nós escolhemos nos alegrar em Ti, o Deus da nossa salvação. Nós nos recusamos a dar ao inimigo a satisfação de nos ver abatidos. Vestimos as nossas vestes de louvor e celebramos a vitória que já é nossa em Cristo. Pai, pedimos perdão pelas vezes em que nós mesmos fomos a fonte de palavras tóxicas na vida de alguém. Talvez por imaturidade, por dor ou por egoísmo, nós também ferimos, criticamos e desanimamos outros. Perdoa-nos, Senhor. Limpa os nossos lábios e o nosso coração. Que a nossa boca seja usada apenas para abençoar, para edificar e para ministrar graça aos que ouvem. Não queremos ser parte do problema, queremos ser parte da solução. Faz de nós agentes de cura e de reconciliação neste mundo ferido. Abençoa, Senhor, a nossa noite de sono. Depois desta oração de libertação, que possamos ter um sono profundo e reparador. Que o Senhor dê ordens aos Teus anjos a nosso respeito, para que guardem os nossos sonhos e a nossa mente. Repreendemos todo o pesadelo, toda perturbação espiritual noturna. Que possamos descansar seguros em Teus braços de amor e que ao acordarmos, sintamos as nossas forças físicas, emocionais e espirituais completamente renovadas, prontos para viver o novo dia que o Senhor preparou para nós. Nós entregamos a Ti o nosso futuro, as decisões que teremos que tomar, as conversas que teremos que ter, os passos que teremos que dar. Nós não confiamos em nossa própria força ou sabedoria. A nossa dependência está totalmente em Ti. Guia-nos a cada momento. Se virarmos para a direita ou para a esquerda, que os nossos ouvidos ouçam uma voz atrás de nós dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Confiamos no Teu cuidado de pastor, que nos guia sempre para o melhor. Eu libero sobre você, meu irmão e minha irmã, uma unção de autoridade e de identidade. Que você se levante do pó da humilhação e da confusão e se assente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que você entenda o seu valor, não pelo que os outros dizem, mas pelo preço que foi pago por você na cruz. Você tem um valor inestimável. Você é uma obra-prima do Criador, com um chamado único e insubstituível. Ande na plenitude dessa verdade a partir de hoje, e não permita que ninguém jamais te rebaixe novamente. Declaramos um rompimento de ciclos viciosos, ciclos de abuso verbal, de manipulação emocional, de relacionamentos destrutivos que talvez se repitam por gerações em sua família. Em nome de Jesus, nós quebramos agora a legalidade desses padrões.
O sangue de Cristo te liberta da herança de dor. Você é o começo de uma nova história em sua linhagem. Uma história de saúde emocional, de relacionamentos bíblicos e de paz que flui de geração em geração. Clamamos por um coração resiliente, um coração que, mesmo depois de ferido, escolhe amar novamente, confia novamente, se abre novamente, porém com a sabedoria que vem do alto. Que as feridas do passado não nos transformem em pessoas amargas, cínicas e desconfiadas de tudo e de todos. Cura-nos de tal forma que possamos manter a ternura, mas com as fronteiras bem definidas. Que sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, como o Senhor nos ensinou. Abençoa, Pai, cada pessoa que ainda vai assistir a esta oração. Que a mesma unção que está sendo derramada aqui e agora se mantenha potente e eficaz para cada um que clicar neste vídeo. Não importa quando ou onde, que este conteúdo seja um farol de esperança e de libertação para milhares de almas cativas. Que o teu nome seja glorificado através de cada testemunho de transformação que surgirá a partir deste momento de oração. Nós te agradecemos, mais uma vez, por teu amor infinito, por tua graça que nos basta e por teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por nos responder. Obrigado por lutar as nossas batalhas. Nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti. Nós entregamos a nossa vida, os nossos relacionamentos e o nosso futuro completamente em Tuas mãos, amorosas e soberanas. Receba toda a glória, Senhor. Este momento é Teu, a obra é Tua e o resultado será para o Teu louvor. Que saíamos desta oração diferentes de como entramos. Mais fortes, mais sábios, mais curados, mais livres e mais apaixonados por Ti. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu sinto a presença de Deus de forma tão forte. Há um bálsamo de paz sendo derramado sobre você. Sinta o alívio na sua alma. Sinta o peso sendo removido. O que aconteceu aqui foi real. Não foi apenas uma repetição de palavras. Foi uma transação no mundo espiritual. Cadeias foram quebradas, feridas foram fechadas, a sua história mudou de rumo. Aproprie-se dessa vitória pela fé. Caminhe, a partir de agora, como a pessoa livre que você é. Não olhe para trás. O passado ficou no passado. Uma nova página está sendo escrita por Deus em sua vida. Uma página de paz, de alegria, de propósito e de relacionamentos que te impulsionam para o céu. Você foi liberto para viver o melhor de Deus. Acredite nisso com todo o seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que o mundo não pode dar. A paz que silencia toda a ansiedade. A paz que te faz repousar seguro nos braços do Pai. Receba esta bênção. Continue em espírito de oração. Mesmo após o término deste vídeo, mantenha o seu coração conectado ao Pai. Medite nas verdades que você ouviu. Leia as passagens bíblicas que mencionamos. Deixe que a palavra continue a lavar a sua mente e a fortalecer o seu espírito. A oração não termina aqui. Ela apenas começou um novo ciclo em sua vida. E lembre-se, você não está mais sozinho nesta batalha. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem a palavra de Deus como sua espada. E você tem uma família em Cristo orando com você. Nós somos um corpo. E quando um membro é fortalecido, todo o corpo se alegra. A sua vitória é a nossa vitória. Prepare-se para testemunhar a fidelidade de Deus. Ele vai te surpreender. As situações vão começar a mudar. As pessoas certas vão se aproximar. A sua percepção vai se aguçar. Você verá a mão de Deus te guiando e te protegendo de formas que você nunca viu antes. Apenas confie e obedeça. Que a doce presença do Espírito Consolador te envolva de maneira tangível agora. Sinta o seu abraço. Sinta o seu carinho. Ele está sussurrando ao seu espírito. Eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Descansa em mim, meu filho, minha filha amada. Receba este amor paternal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A oração terminou, mas a presença de Deus continua aqui, densa, real e palpável. Eu quero que você respire fundo e sinta a diferença na atmosfera da sua alma. O peso se foi, a confusão se dissipou. O barulho das vozes acusadoras foi silenciado pela majestosa voz do Pai. O que aconteceu aqui não foi um simples exercício emocional, foi uma intervenção divina na sua história. O céu desceu para te encontrar, para te curar e para te reposicionar. Guarde essa sensação de leveza e de paz como um tesouro precioso. Ela é a evidência do milagre que o Senhor operou em você. A tempestade passou e agora o sol da justiça de Deus brilha sobre a sua vida, trazendo cura em suas asas. Este é o começo de um novo dia, de uma nova estação. A partir de hoje, eu declaro profeticamente sobre a sua vida que as suas defesas espirituais estão levantadas, firmes e inabaláveis. Deus te deu autoridade e poder para rejeitar toda e qualquer palavra que não venha do trono da graça dele. Você não é mais um alvo vulnerável às setas de dúvida, medo e manipulação. Você está revestido com a armadura completa de Deus, escondido na fenda da rocha, que é Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra a sua mente, contra o seu coração ou contra o seu propósito prosperará. E toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Esta é a sua herança como servo e serva do Senhor. Ande na certeza desta vitória. A paz que agora inunda o seu ser, essa paz que talvez você não consiga explicar em palavras, é a paz que excede todo e qualquer entendimento humano. E a promessa de Deus é que esta paz guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Imagine essa paz como uma guarnição de anjos guerreiros acampados ao redor da sua alma, não permitindo que nenhum pensamento de ansiedade ou perturbação invada o seu território sagrado. Quando as vozes antigas tentarem voltar, quando as situações tentarem roubar a sua calma, lembre-se de que você está debaixo de uma nova jurisdição, a do Príncipe da Paz. E no reino dele, a paz é a lei que governa. Nunca mais se sinta sozinho em suas batalhas. A oração pode ter um fim, mas a presença de Deus é eterna e constante. Ele não te visitou apenas por um momento para depois te abandonar. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Espírito Santo que te deu discernimento e te curou, agora caminha ao seu lado como seu guia fiel, seu consolador e seu amigo mais íntimo. Em cada decisão, em cada conversa, em cada desafio, aprenda a se inclinar para ouvir o seu sussurro suave. Ele te guiará em toda a verdade e te livrará de toda a armadilha. Você tem um ajudador divino. Caminhe, a partir de hoje, de uma maneira diferente. Você não é mais a mesma pessoa que clicou neste vídeo. Você foi lavado pela palavra, curado pelo toque do Espírito e fortalecido pela presença do Pai. Portanto, ande como um filho da luz, como uma filha da promessa. Seja intencional em proteger a sua paz. Seja seletivo com quem você permite ter acesso ao seu coração. Honre o trabalho que Deus fez em você, não retornando aos lugares e às dinâmicas que antes te adoeciam. A sua liberdade foi comprada por um alto preço. Valorize-a e a defenda com a autoridade que Cristo te deu. Saiba que o seu testemunho será uma luz para muitos. As pessoas ao seu redor notarão a mudança em você. A sua paz será contagiante. A sua firmeza será inspiradora. A sua sabedoria em lidar com relacionamentos será um farol. Deus transformou a sua ferida em uma fonte de cura para os outros. Não tenha medo de compartilhar o que Deus fez por você. A sua história de libertação da confusão e da dor será a chave que abrirá a cela da prisão de muitas outras pessoas que estão sofrendo em silêncio, exatamente como você estava. Você é agora um embaixador da paz e do discernimento de Deus. Lembre-se sempre de que o poder não está na sua força, mas na sua rendição a Ele. Nos dias em que se sentir fraco, não se desespere. É nesses momentos que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Corra para os braços do Pai.
Mergulhe em sua palavra. Relembre as verdades que foram liberadas aqui hoje. A sua força não vem de uma ausência de lutas, mas da presença constante de um Deus que luta por você. A sua vitória não está em nunca cair, mas em saber que, a cada queda, as mãos eternas do seu Pai estão ali para te levantar. Eu libero sobre você uma bênção de renovo contínuo. Que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovem sobre a sua vida. Que a cada dia você receba uma porção fresca do maná celestial. Que a sua fé não se esgote, que a sua esperança não se apague e que o seu amor não se esfrie. Que você cresça de fé em fé, de glória em glória, se tornando a cada dia mais parecido com Jesus. Que a sua vida seja um jardim regado por Deus, florescendo constantemente e produzindo frutos para a glória dele em todas as estações. A sua mente está selada com a verdade de Cristo. As mentiras do inimigo não encontram mais lugar para fincar raízes. Eu declaro que a sua mente é um território governado pelo Espírito Santo, um lugar de pensamentos puros, de clareza divina e de estratégias do céu. A confusão mental, a ansiedade e a dúvida não fazem mais parte da sua realidade. Você tem a mente de Cristo, e com ela você discerne todas as coisas, julga todas as coisas e vive em um nível de sabedoria que não vem deste mundo, mas do alto. Seu coração está seguro e protegido. As fontes da vida que jorram dele são puras e cristalinas, fluindo diretamente do trono de Deus. O amor, a alegria, a paz, a esperança e a fé transbordam de dentro de você, impactando todos ao seu redor. Você não é mais definido pelas feridas do passado, mas pela cura do presente e pela promessa do futuro. Seu coração é inteiro, é saudável e é totalmente dele. Ele é o guardião fiel da sua alma. A autoridade que você recebeu hoje é irrevogável. Ande nela, use-a. Quando uma palavra de dúvida vier, use a sua autoridade para rejeitá-la. Quando o medo tentar se aproximar, use a sua autoridade para repreendê-lo. Quando a confusão tentar se instalar, use a sua autoridade para declarar a verdade da palavra de Deus. Você não é passivo, você é um guerreiro. A sua boca, cheia da palavra, é uma arma poderosa. Use-a para estabelecer as fronteiras do reino de Deus em sua vida. A alegria que você sente agora não é passageira. É a alegria da salvação, a alegria da libertação, a alegria da presença de Deus. Cultive essa alegria, proteja-a. Não permita que pessoas ou circunstâncias a roubem de você. Lembre-se que a alegria do Senhor é a sua força. Quando você se move em alegria, você se move em força. Cante louvores, seja grato, celebre as pequenas vitórias. Mantenha a atmosfera do céu em sua vida e você se tornará imparável. E agora, para selar tudo o que Deus fez aqui, eu quero te convidar a fazer uma última declaração de fé. A palavra nos ensina que há poder em nossa boca, que a morte e a vida estão no poder da língua. Vamos juntos confessar a nossa nova realidade, a nossa nova identidade. Não são apenas palavras, é a sua fé encontrando uma voz, é o seu espírito concordando com o céu. Prepare-se para declarar em voz alta com toda a convicção do seu ser a verdade que te libertou. Respire fundo e, se possível, declare em voz alta comigo, com autoridade e com fé. Diga: eu sou guardado por Deus e ando em discernimento. Diga de novo, crendo com todo o seu coração: eu sou guardado por Deus e ando em discernimento. Esta é a sua nova identidade. Esta é a sua realidade em Cristo. Grave isso em seu espírito. Você é guardado pelo poder do Deus Altíssimo e você caminha na luz clara do seu discernimento. Que assim seja na sua vida hoje e para sempre. Amém. Mesmo sentindo esta paz maravilhosa, eu quero te pedir algo com muita seriedade espiritual. Não se desconecte ainda. Eu sei que a oração principal foi concluída,
Mas o mover de Deus em sua vida hoje ainda não terminou por completo. Há uma porção final, um selo que o Espírito Santo quer aplicar sobre tudo o que foi feito aqui. Muitas vezes recebemos um milagre, mas por sairmos apressadamente da presença de Deus, deixamos brechas para que o inimigo tente nos contra-atacar e roubar a nossa bênção. Por isso, eu te peço, como um pastor que zela por suas ovelhas, permaneça comigo até o último instante. Há um ato profético final que precisamos realizar juntos para garantir que a sua vitória seja completa e duradoura. Não saia antes de receber tudo o que o Pai preparou para você. Fique comigo até o último segundo, pois no final desta oração eu vou liberar uma palavra profética de proteção específica sobre a sua mente e sobre o seu coração, que selará esta vitória de forma definitiva. Pense nisso como o ferrolho de uma porta de segurança. Nós limpamos a casa, a organizamos, mas agora precisamos trancá-la por dentro para que o ladrão não possa mais entrar. Esta palavra final é o ferrolho divino, a chave de autoridade que trancará a porta para a confusão, para o medo e para a manipulação de uma vez por todas. O que Deus tem reservado para os momentos finais é crucial para a manutenção da sua liberdade. Você perseverou até aqui. Não desista na linha de chegada. Há algo poderoso reservado para quem fica até o fim desta oração. O céu honra a perseverança. Há uma bênção especial, uma revelação de proteção que Deus guardou especificamente para aqueles que demonstram uma fome mais profunda, para aqueles que não se contentam apenas com o alívio, mas que buscam a plenitude da obra de Deus. Ao permanecer conectado, você está dizendo a Deus: eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Não abro mão de nenhuma gota da tua bênção. E o Pai se agrada de um coração assim, um coração que valoriza cada segundo em sua presença. Prepare o seu espírito, pois o que está por vir é a garantia da sua paz nos dias futuros. Entenda que o período logo após uma grande libertação espiritual é um momento crítico. É quando o inimigo, furioso por ter perdido o território, tenta lançar dúvidas sobre o que aconteceu. Ele sussurra: será que foi real? Será que vai durar? A palavra de selo que vou liberar nos instantes finais funcionará como um escudo de fé reforçado, que anulará esses contra-ataques antes mesmo que eles cheguem perto de você. Ela servirá como um lembrete constante em seu espírito da obra poderosa que Deus realizou, solidificando a sua convicção e tornando a sua fé inabalável diante de qualquer tentativa de retaliação do adversário. Esta não é apenas uma técnica para manter você assistindo, é um princípio espiritual profundo. A Bíblia mostra que as maiores revelações e as bênçãos mais significativas muitas vezes são entregues àqueles que persistem na presença de Deus, que esperam um pouco mais, que buscam a face dele com mais intensidade. Há uma palavra final, uma impartição de coragem e sabedoria que está reservada para selar a sua jornada de cura. Considero esta a parte mais importante para a sua caminhada daqui para frente. Não se contente com 99% da bênção quando Deus quer te entregar os 100%. Falta pouco. Resista à pressa, aquiete o seu coração e prepare-se para receber este presente final. O ato de permanecer até o fim é, em si, uma oração silenciosa. É um ato de fé e de expectativa. Você está se posicionando debaixo da cascata da graça de Deus, esperando até que a última gota de unção seja derramada sobre você. Você está demonstrando que a sua prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa é que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Continue com o coração aberto, pois o Espírito Santo está prestes a liberar uma palavra rema, uma palavra viva e específica que se encaixará perfeitamente na sua necessidade, trazendo uma camada extra de proteção e de clareza para os seus próximos passos. Agora, nos momentos finais, concentre-se, respire fundo mais uma vez.
O céu está prestes a carimbar a sua libertação com o selo do Espírito. A palavra profética que será liberada agora é a sua munição para os dias de guerra, o seu manual de proteção para os tempos de paz. Ela ativará em você uma consciência espiritual aguçada que te manterá um passo à frente das armadilhas do inimigo. Incline o seu ouvido espiritual, pois o que Deus vai falar através de mim nos próximos segundos será a chave que completará a sua vitória e te estabelecerá em um novo patamar de segurança e de comunhão com Ele. Prepare-se, receba.